pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Godoy, sou conhecido como Papai Financeiro. Um prazer estar aqui com vocês para falar sobre educação financeira em família. Vou trazer aqui alguns conceitos, o beabá para os papais e mamães. Sejam todos muito bem-vindos. Compartilhar aqui um pouco da minha história antes de começar o conteúdo. Sou pai da Angelina, da pequenininha, tem 2 anos. Sou marido da Isabela e essas duas aí são a minha constante inspiração, a família, que é a base de tudo. Bom, eu sou educador financeiro há mais de 10 anos. Sou escritor, lancei um livro chamado Emoções Financeiras, que é um guia para transformar a sua relação com o dinheiro em liberdade. Aqui é o meu livro publicado pela editora Gente em 2023. Atuei como Head de Educação Financeira da XP. Estou dentro do Grupo XP já há 4 anos. Hoje estou dentro da Rico, que é uma corretora, também desenvolvendo conteúdo, estratégias de educação financeira. Sou colunista também de alguns veículos, FOMoney, a revista Vida Simples. Já treinei mais de 10 mil pessoas em todo o Brasil. Estive durante 6 anos na Associação de Educação Financeira do Brasil, onde a gente liderou projetos educacionais em todo o país, em grandes parcerias. Foram muitos anos aí de prática e de vivência nesse assunto. Fiz algumas palestras também, tenho feito algumas palestras por aí. Destaco aí as palestras TEDx que eu fiz, TEDx São Paulo e TEDx Sorocaba. Estou comprometido com esse assunto aí, em promover a educação financeira para melhorar a vida das pessoas já há bastante tempo. Essa tem sido a minha vida profissional. É um prazer estar aqui com vocês. Por que é importante falar de educação financeira? Por que educação financeira importa? Educação financeira é um caminho para a gente adquirir conhecimento, um caminho para a gente adquirir habilidades necessárias para a gente fazer a gestão do nosso dinheiro com eficiência, com qualidade. Por que falar de educação financeira em casa com as crianças? Será que dinheiro é um assunto de criança? É um assunto de criança. A gente sabe também, por diversos estudos, que as crianças aprendem sobre dinheiro, sobre finanças desde cedo. E quando elas fazem isso, quando elas aprendem desde cedo, elas têm muito mais chances de evitar problemas financeiros quando elas se tornam adultas. E aí você me pergunta, mas quando que a criança aprende sobre dinheiro? Ela aprende sobre dinheiro o tempo inteiro. Os primeiros aprendizados sobre dinheiro de uma criança, quando ela vê os pais delas fazendo coisas com o dinheiro. Então, se você está aí em casa e não controla bem o seu dinheiro, tem dívidas, não pesquisa preço, gasta sem pensar, se você tem esses comportamentos, a chance dos seus filhos repetirem os seus comportamentos é muito grande. Então, a gente sabe que as crianças aprendem pela repetição, vendo o que a gente está fazendo, né? Então, papais e mamães aqui que estão com a gente, o primeiro passo é vocês buscarem terem uma relação mais saudável com o dinheiro, mais saudável com a vida financeira de vocês. Então a educação financeira acontece mesmo sem você querer, mesmo sem você implementar formalmente, ela vai acontecer com os seus filhos replicando seus padrões de comportamento financeiro. Como é que a gente começa a entender esse processo dentro de casa? Primeira coisa é a gente definir objetivos em família, objetivos financeiros. Essa é a alavanca principal para a gente começar a falar de dinheiro. Porque quando a gente tem objetivos, a gente tem mais condições de colocar esse trabalho em movimento. Objetivos financeiros são metas específicas, que tem prazos específicos. Então, você vai ter objetivos de curto prazo, vai ter objetivos de médio prazo, de longo prazo, isso tudo relacionado ao dinheiro. Então, você pode ter um objetivo financeiro, por exemplo, de economizar R$5.000 para as férias no verão. Você vai ter um objetivo específico de curto prazo, o próximo verão, e vai ter um valor específico para economizar. Isso pode ser definido em família e pode ser um plano, um projeto para a família conseguir economizar esses R$5.000 ou o que for, o valor que vocês definiram. Agora, para definir isso, vem o próximo passo. Qual que é o próximo passo? Elaborar um orçamento para a família.
que é elaborar um orçamento para a família, né? Um guia, pode ser uma planilha, pode ser um aplicativo, um caderno. O orçamento ele tem que listar as receitas, as despesas da família, porque isso auxilia vocês nesse controle financeiro. Então é colocar mesmo as despesas. Quanto custa a casa? Paga aluguel? Quanto custa o aluguel? Ah, não é aluguel, é financiamento do imóvel. Quanto que é a parcela desse financiamento do imóvel? Quanto custa o IPTU? Quanto custa o condomínio? Colocar isso muito bem organizado. Alimentação, quanto custa o mercado? Quanto custa quando vai no restaurante? O transporte, né? Transporte público, gasolina do carro, IPVA do carro, tudo, máximo possível, principalmente as despesas que vocês sabem que são importantes para a família. Não é para você anotar o cafezinho que você está tomando, não precisa ser rigoroso. Porque se ficar muito rigoroso também acaba fazendo você desistir, porque vai se tornar algo difícil e custoso, né? Algo chato de ser feito. Não precisa. O que importa é você ter as despesas importantes que estão listadas ali: educação, escola, o lazer. Se você não souber isso, você fica no escuro, né? Então, realmente, o primeiro passo é construir isso, entender esses valores, porque aí você começa a ir para o próximo passo, entender qual que é a capacidade de poupar, qual que é a capacidade de investir da família. Então, poxa, eu descobri que eu tenho essa renda aqui, eu achava que era mais, sempre assim, tá? A pessoa sempre acha que tem uma renda maior, na hora que ela vai ver a renda líquida, quanto que sobra depois dos impostos, quanto que sobra de dinheiro disponível, ela se assusta, porque vê que tem menos disponível do que pensava. Então esse exercício é muito importante para você ter clareza, porque tendo essa clareza da sua renda, você consegue ter clareza sobre quanto você tem de dinheiro para investir, para destinar a poupar, né? A poupar uma parte. O que é poupar? Deixar de gastar o dinheiro agora para poupar ao futuro. Então, poupar é antes de investir. Você poupa, define um valor, importante que seja um valor definido, um valor fixo. Pode ter um mês que você vai ter uma condição diferente, vai ser um imprevisto, você não vai conseguir poupar tanto, mas é importante você ter um valor regular, que você defina. Olha, é R$300 por mês. Não importa. R$100 por mês. Não importa. Você tem que entender que isso vai ser o valor que você vai colocar e vai investir todos os meses. Então, economizou o valor que você previa e investiu esse valor. Aonde eu vou investir? Essa aula não é sobre investimentos, tá? Isso é um próximo passo. Porém, eu vou falar aqui para você já o básico, que é o seguinte: você vai precisar no começo, definindo o seu orçamento, definindo um valor para investir, tendo isso muito certinho, você vai precisar começar a formar uma reserva para imprevistos. A gente chama de reserva de emergência. A reserva de emergência, ela é um valor que você vai ter disponível caso alguém perca o emprego, a sua família tem algum imprevisto, vai gastar com alguma coisa que não estava programado. Tem muitos imprevistos, a gente sabe. Olha a pandemia aí. Há alguns anos vivemos uma pandemia que muita gente foi pega desprevenida e não tinha realmente condições de bancar imprevistos. Acabou tendo que vender um imóvel, ou vender um automóvel, ou pegou um empréstimo, que é mais complicado ainda, um empréstimo que vai te cobrar juros. E aí, enrola, vira aquela bola de neve, a gente sabe como é que faz, né? Fica difícil. Então, a reserva de emergência é o primeiro passo. Como é que você calcula a reserva de emergência? Lembra, você faz o orçamento lá. Quais são os seus custos no mês? A média dos seus custos. Moradia, alimentação, lazer, pega esses custos e faz um valor fixo. Olha, meus custos são R$4.000 por mês. Beleza, R$4.000 por mês é o custo, 10 mil ou 10 mil, não importa, né? Tem que ser o seu custo. Faz a conta. Esses R$4.000 por mês, multiplica por 6 meses. 4 vezes 6, 24. Então a reserva de emergência de uma família que tem um custo de 4 mil vai ser R$24.000. Se o custo dessa família for 10 mil, a reserva de emergência vai ser R$60.000. Porque acontece um imprevisto, você tem grana, dinheiro disponível. Qual que é o investimento para a reserva de emergência? Investimentos que sejam fáceis de você transformar em dinheiro no seu bolso, certo? Porque a emergência, você não sabe quando vai acontecer, tem que ter dinheiro ali, Precisei, puxei em dinheiro no meu bolso no mesmo dia. E aí tem investimentos que têm liquidez, que é isso, né? Liquidez é a capacidade de você transformar o investimento em dinheiro. Então tem, por exemplo, o Tesouro Selic, que é um investimento com liquidez, o CDB de liquidez diária, que são investimentos que vão render também uma boa rentabilidade, né? Que tem que render ali, é um CDB que vai render equivalente a um Tesouro Selic, que é 100% do CDI. Não tem problema se você tiver dúvida sobre isso, tá? Eu entendo que pode ser a primeira vez que você está tendo contato com
com essas siglas. Não tem problema, não é ciência de foguete. É muito simples e você vai olhar, né, quando você for investir, você vai olhar ali as informações desse investimento, vai conseguir ler isso. É importante você gravar o seguinte: liquidez. Tem que ter liquidez para você investir e poder tirar dinheiro vivo no seu bolso. E tem que ter uma rentabilidade que acompanha a taxa de juros da economia, que é a taxa Selic. Tesouro Selic, básico ou CDB de liquidez diária que renda 100% da Selic. Onde você vai encontrar isso? Vai encontrar lá no seu banco, na sua corretora, olhar lá no aplicativo do banco da corretora ou entrar em contato com o seu gerente, com o seu assessor, com quem faz, né, quem te ajuda com isso, tá certo? Muito importante formar a reserva de emergência. E aí, a gente vai falar o seguinte: é importante entender o seguinte, gente. Dívida é uma coisa muito ruim. Você tá aí pensando, estou usando o rotativo do cartão, estou usando, né, crédito para poder viver. Isso é muito ruim. Se você tem dívidas, você tem que pensar que dívida é um valor que você está devendo para alguém. Então, usar o crédito de forma responsável é muito importante. Se você for tomar um empréstimo, é só num caso específico de necessidade. Utilizar o cartão de crédito, por exemplo, tem que ser de forma consciente. Você não pode parcelar várias vezes o cartão de crédito tudo o tempo inteiro, se você não consegue pagar a fatura em dia. Você não pode usar o rotativo do cartão, porque é muito caro. Então, usar cartão de crédito, por exemplo, tem que ser muito bem programado. Você não pode ficar dividindo as contas em todos os lugares, tendo vários cartões de crédito. Se perder, a probabilidade de você se complicar na tua vida financeira é muito grande. Então, é importante olhar isso. E aí, ensine isso para os seus filhos. Como eu falei no começo, primeiro passo é você se organizar, ter uma vida financeira organizada, que seu filho vai ver isso. Mas trazer os conceitos para as crianças, né? Ensinar as crianças, vai ser você realmente transmitir os conceitos, como mesada, responsabilidades, lições práticas sobre o valor do dinheiro. Então, por exemplo, criar uma mesada educativa é muito importante, permite que a criança aprenda a economizar, a esperar, aprenda a doar também, usar o dinheiro com sabedoria. Muito importante você fazer esse orçamento e você começar a lidar bem com o seu dinheiro. Eu vou disponibilizar aqui um link para você baixar uma planilha para organizar sua vida financeira. Lembrando que a planilha é apenas uma ferramenta, tem que saber usar e tem que usar, né, para você se organizar. Então é importante você começar a mostrar isso para os seus filhos, usar ferramentas como a planilha que eu vou disponibilizar para vocês e trazer atividades práticas para a criança. Então, realmente incentivar essas práticas para envolver a criança na educação financeira. Você pode ter um cofrinho, sim, é muito legal ter um cofrinho, incentivar a criança. Tem esse cofrinho aqui. Esse cofrinho é um cofrinho que ele não é transparente, né? É um cofrinho fechado. Uma criança menor, é legal ter um cofrinho transparente, que ela consegue ver o dinheiro crescendo ali. Se incentiva a criança a separar a mesada. Então, se oferece a mesada, você incentiva ela a separar no cofrinho para conquistar as coisas do futuro. Quanto que eu vou dar de mesada? Tem que ser um valor pequeno, né? Um valor que vai ser ali relativo à vidinha dela. Não pode ser alguma coisa grande. Mesmo que você tenha uma condição financeira mais alta, né? Você tem uma condição financeira boa, não é legal você dar uma mesada de R$300 para uma criança. Ela não sabe lidar com isso. Um adolescente, sim. Mas uma criança pequena, não. É R$5, é R$10 por semana, se você quiser. Né? R$5 por semana. Para ela poder aprender, dar em moedas, né? Moedas de R$1. Criança menor, ela vai querer volume, né? Então, várias moedas de R$1 é muito melhor do que uma nota de 10. 10 moedas de R$1 é mais legal. Então, use as moedas, né? Incentive ela a acumular esse dinheiro para o futuro, porque isso vai realmente dar a ela essa condição de conquista. Leia livros infantis sobre dinheiro, sobre finanças. Fale sobre o assunto regularmente. Leve a criança no supermercado, isso é uma coisa muito legal. Leve a criança no supermercado para comprar com você, definiu a meta de mercado, né? Então a gente vai definir um valor fixo para o nosso mercado todos os meses. Isso é muito legal porque ajuda a criança a participar. Então é muito importante que a criança se sinta participativa, que ela realmente se sinta parte daquilo, dentro daquele combinado da família. E aí é claro que ela vai pedir coisas, claro que não é tão simples. No dia a dia você tem que negociar com a criança. Mas é muito importante esse processo de negociação, para que ela aprenda a economizar e principalmente para que ela erre. Muito importante a criança errar, planejar e não conseguir cumprir, porque esse processo de erro é essencial para o aprendizado dela. Então, incluir ela dentro das tarefas, mas dar espaço para ela errar também é muito importante, porque vai dar para ela esse senso de aprendizagem. O mais importante, né, nesse processo,
junto com o erro, o desenvolvimento que a criança vai ter sobre o processo de espera, que a gente chama na psicologia do dinheiro de troca intertemporal. Então, a troca entre o hoje e o amanhã. Aprender a poupar agora para usar amanhã. Isso é uma característica muito importante e que não é tão simples, né? Tanto é que nós adultos não somos tão bons nisso. A gente acaba também usando errado o dinheiro e gastando mais do que a gente tem, não conseguindo economizar, não conseguindo poupar. Então, se para nós adultos é difícil, imagina para uma criança. Agora, quando a criança aprende, como eu falei no começo, quando a criança aprende desde cedo, a chance dela se tornar um adulto responsável com o dinheiro é muito maior. Vai desenvolver a paciência, vai desenvolver a espera, vai desenvolver também a relação, né, do esforço e resultado. São habilidades socioemocionais. Mais do que habilidades técnicas, é importante desenvolver as habilidades socioemocionais na criança. Ela não precisa se preocupar em ensinar ela a bolsa de valores. Ela tem que aprender a importância de desenvolver uma relação positiva, saudável com o dinheiro. Também não é para ensinar a criança a ficar acumulando lá como o tio Patinhas, né? Tem que ser uma coisa saudável. Conquista das coisas, a conquista pela espera, tudo isso é muito saudável e a responsabilidade de que o dinheiro é finito, que a gente precisa economizar não apenas dinheiro, mas recursos como um todo. Então, é usar a água com sabedoria, usar a energia elétrica com sabedoria, alimentação, não desperdiçar alimentos, roupas, reaproveitar roupas, doar brinquedos que não estão mais fazendo parte ali, que não está brincando mais, não precisa de muito brinquedo, divida seus brinquedos com quem precisa. Tudo isso são coisas que a criança, no dia a dia, vai aprendendo e vai dando valor a essa troca. A educação financeira infantil nunca é sobre dinheiro apenas, ela é sobre recursos, porque isso é ensinar sustentabilidade para uma criança. Isso é ensinar a criança a ter, né, uma relação mais harmônica com recursos e com a vida. É disso que se trata a educação financeira infantil. Então, papais e mamães que estão aqui com a gente, querem levar a educação financeira para a família, primeiro se eduquem financeiramente e nesse processo comecem a falar sobre dinheiro de forma leve, de forma divertida, tentem trazer isso como uma brincadeira também, né, porque é assim que se aprende melhor. Bom, esse foi um bate-papo aqui inicial, uma primeira conversa sobre educação financeira em família. Fico à disposição aqui para a gente trazer mais conteúdos. Prazer estar com vocês. Comece na educação financeira dentro de casa, que é o melhor lugar para a gente desenvolver esse assunto. Tá bom? Tchau, tchau.